Olá, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de aula de ciências. Joinha? Corre lá e pega seu livro, porque nós entraremos em matéria nova. Pois é, hoje nós iremos falar sobre a água. A água! Pois é, a tia vai falar a página do livro e vocês vão abrir nessa página, ok? Joinha? Vamos lá. Falamos dos alimentos, falamos sobre muita coisa legal. E agora nós vamos entrar no nosso quarto bimestre, certinho? Joinha? Então, vocês vão abrir na página 56, certo? Vamos fazer a leitura. A água é muito importante para a vida do homem, dos animais e das plantas. Ela ocupa a maior parte da terra. Observe. Quase toda a terra, não é? Nós temos mais água do que terra em nosso planeta. Quando vista do espaço, é possível perceber que mais da metade da superfície da Terra é coberta por água. E devido a essa característica, o nosso planeta é conhecido como planeta azul. Agora vocês já sabem que quando alguém falar do planeta azul, está se referindo ao planeta Terra. E o porquê disso? Porque o nosso planeta ele é composto por mais água do que terra. Por isso é chamado de planeta azul. Porém, a maior parte da água do nosso planeta é salgada e está presente nos oceanos. Quando tomamos banho de mar, podemos sentir o gosto salgado da água. Seguir a paginazinha, porque o livro da tia é diferente do de vocês, certinho. Além dos mares e oceanos, a água pode ser encontrada nos rios, que temos muitos. Nós temos o exemplo aí no livro de vocês, na página 57, o rio Amazonas. Também pode ser encontrada nos lagos. Nós temos aí no livro de vocês a Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Nas cachoeiras, cachoeira do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E nas nuvens? Sim, nas nuvens. Quando a água evapora dos rios, mares, oceanos, até mesmo da roupa que a mamãe coloca na corda, ela evapora e lá em cima ela forma as nuvens. Ela se condensa e forma as nuvens. Sim, as nuvens que podemos observar no céu. E depois, quando elas se encontram muito pesadas, as nuvens acabam formando as gotículas de água que caem e retornam ao oceano. A água pode ser encontrada em 3 estados diferentes. Estados, tia? Sim, ela pode ser encontrada no estado sólido. Como assim, tia? Fácil, o gelo, as geleiras, certo? No estado líquido, que é o estado em que a gente ingere a água, toma banho. E no estado gasoso, que é a forma das nuvens, quando ela evapora. Certinho? Joinha? Um exemplo da água no estado gasoso é quando a mamãe coloca a chaleira no fogo ou água para ferver. E faz aquele vaporzinho que sai da panela de pressão. Pois é um exemplo da água no seu estado gasoso. Utilidades da água, página 58. Além de bebermos a água, nós a utilizamos para várias outras atividades. Fazer a higiene do nosso corpo, lavar os alimentos, limpar os ambientes e objetos, cozinhar os alimentos. A água potável, própria para beber, não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Então, a água, para ela estar própria para consumo, própria para ser ingerida, para bebermos, ela não pode ter cor, nem cheiro e nem gosto. A água a ser ingerida deve ser tratada em nossas casas através de fervura ou filtração. Como assim, tia? Quando a água chega à nossa torneira, ela não está própria para beber. Por quê? Porque ela vem de muito longe, lá da estação de tratamento. Tia, mas ela não é tratada? Sim, ela é tratada.
filtrada, mas até chegar às nossas casas, ela passa por várias tubulações, certo? E essas tubulações têm sujeirinhas. Então, quando ela chega, ela já não está própria para consumo. E o ideal é fervê-la e filtrá-la. Certinho? Joinha? O aparelho que usamos para reter as impurezas da água em nossa casa é o filtro. Confira abaixo algumas dicas para economizarmos esse bem tão precioso que é a água. Não deixar as torneiras pingando. Fechar a torneira quando não estiver usando. Feche o chuveiro enquanto estiver se ensaboando. Não lave calçadas com mangueiras. Use a vassoura. Não aperte a descarga sem necessidade. Lave o carro com balde. Molhe as plantas com regador. Isso são algumas dicas para economizar o nosso bem mais precioso, que é a água. Pois bem sabemos que a água ela é fonte de vida. Nenhum ser vivo sobrevive sem água. Correto? Joinha? E olha, o Zé acabou de me fazer uma pergunta. Sim, Zé, o camelo também precisa de água para beber. O camelo e outros bichinhos que vivem no deserto, eles retêm a água. Eles conseguem ficar mais tempo sem água. Mas não quer dizer que eles sobrevivam sem elas. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que aquelas corcovas, aqueles murrinhos altinhos assim, que tem no camelo, aquilo ali serve para acumular água. Quando ele bebe bastante água, fica retido ali. E aquilo ali é como se fosse um reservatório para o seu corpo. Por isso ele fica bastante tempo, ele consegue sobreviver mais tempo do que os outros animais sem a água, tá bom? É só uma curiosidade para vocês. Tirei sua dúvida, viu, Zé da Leitura? Bom, então, nessa unidade nós falamos sobre a água. Nós temos as atividades da página 59, certo? Que são para serem feitas, e da página 60. E vamos falar mais um pouquinho sobre a água, porque é um assunto tão grande e tão legal. Bom, a água ela também é morada de vários seres, certo? Seres vivos. Por exemplo, nos rios, lagos e oceanos, nós temos os peixinhos, certo? Então, a água também é moradia dos animais. Por isso é importante preservá-la, certo? Joinha? E como podemos fazer isso? Quantas vezes a mamãe, o papai nos chamam para ir à praia e deixamos lá sujeiras, palitos, comemos alguma coisa, largamos sacos plásticos, e isso não é legal. Por quê? Porque a água é moradia de outros seres vivos e devemos respeitar a casa dos outros. E a água, ela é a casa desses seres. Então, quando você joga lixo, você joga plástico, você pode estar matando esses seres. Então, se você for à praia, à cachoeira ou em rios, leve um saquinho plástico e deposite todo o seu lixo. E na hora de ir embora, amarre e leve o seu lixo consigo para casa, para jogá-lo no local correto. Certinho? Quero ver se vocês aprenderam. Bom, a água própria para beber tem que nome mesmo? Ela tem um nome. Muito bem. Água potável. A água potável é a água própria para beber. E quais as características dessa água mesmo? Muito bem. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro e ela não tem cor. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro e ela não tem cor. Muito bem. Essa é a água potável. A água própria para beber. Mais uma perguntinha. Quando a água chega na nossa casa diretamente da torneira, podemos bebê-la? Não. Por quê? Porque ela vem com sujeirinhas, com bactérias da tubulação. E o correto é filtrá-la e fervê-la. Dando para fazer os dois? Por que não? Certinho? Joinha? Então nós falamos tudo sobre esse reino aquático, que é muito legal. E agora a tia vai deixar um videozinho para vocês no final, certinho? Não esqueçam de fazer as atividades. Um beijo no coração de vocês e até amanhã com a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para falar
sobre um assunto muito importante. Alguém sabe o que é? Isso mesmo, estou falando da água. Nós sabemos que a água é vida. Sem ela, nada existiria. Este é o nosso planeta Terra. Tudo em azul que nós vemos nele é água. Mas vocês sabem de onde vem a água? Antes de chegar às nossas torneiras, encontramos ela em vários lugares. Nas nascentes, nos rios, nos lagos e lagoas, nos mares e oceanos, nas chuvas, nas geleiras, e nos lençóis freáticos, que é aquela água que fica embaixo da terra. A água faz um ciclo. Ela cai em forma de chuva, formando os rios, mares e lagos. Vem o sol, aquece essa água, que evapora, formando novas nuvens. Quando elas estão carregadas e encontram ar frio, chove novamente. Crianças, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a água. E lembrem-se que devemos cuidar com muito carinho e economizar.